Dia 36. Propósito 5. Você foi feito para uma missão. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Provérbios 11:30. Feito para uma missão. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a vocês uma missão no mundo. João 17:18. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus já me incumbiu. Atos 20:24. Você foi feito para uma missão, e Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como sua missão. O Senhor quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo quanto uma missão no mundo. O ministério é o seu serviço com os que creem. Colossenses 1:25. E a missão é seu serviço com os que não creem. Cumprir a sua missão no mundo é o quinto propósito de Deus para a sua vida. A missão de sua vida é tanto participativa quanto particular. Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos, e parte é uma tarefa exclusivamente sua. Nos próximos capítulos, nós falaremos sobre ambas. A palavra missão tem a sua raiz no termo latim enviar. Ser cristão consiste também em ser enviado ao mundo para representante de Jesus, que disse: Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20:21. Jesus entendeu nitidamente a missão que tinha neste mundo. Quando estava com 12 anos de idade, ele disse: Eu devo tratar dos negócios do meu pai. Lucas 2:49. E 21 anos depois, ele morreu na cruz e exclamou: Está consumado. João 19:30. Com os suportes que mantêm os livros de pé, essas duas declarações expressam o sentido de uma vida plena, dirigida por um propósito. Jesus completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. A missão de Jesus na terra é nossa missão agora, pois somos o corpo de Cristo. Aquilo que ele fez ao seu corpo físico, nós devemos dar prosseguimento em seu corpo espiritual, que é a igreja. E que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. A Bíblia diz: Deus nos transforma de inimigos em amigo dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. 2 Coríntios 5:18. Deus quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliá-lo consigo, para que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais ele nos criou: amá-lo, fazer parte da sua família, tornar semelhante a ele, servi-lo e contar aos outros a respeito dele. Pelo fato de lhe pertencermos, Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e então ele nos envia. A Bíblia diz: Nós fomos enviados para falar em nome de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Somos os mensageiros do amor de Deus e os dos seus propósitos para o mundo. A importância de sua missão. Cumprir sua missão é aqui a parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. A Bíblia apresenta várias razões pelas quais a sua missão é tão importante. A sua missão é uma continuação da missão terrena de Jesus. Como seus seguidores, nós devemos continuar o que Jesus começou. Cristo nos chama não apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. A sua missão é tão importante que Jesus repetiu ela 5 vezes. Isso mesmo, 5 vezes, de maneiras diferentes, em livros diferentes da Bíblia. Mateus 28:19-20, Marcos 16:15, Lucas 24:47, João 20:21 e Atos 1:8. É como se ele estivesse dizendo: Eu realmente quero que você assuma isso. Estude essas 5 incumbências dadas por Jesus e você aprenderá os detalhes da sua missão no mundo: quando, onde, por quê e como. Na grande comissão, Jesus disse: Vão e façam discípulos em todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine a fazer tudo o que ordenei a vocês. Mateus 28:19-20. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente para os pastores, missionários, líderes. Este é o seu compromisso com ele. Não se trata de algo opcional. A palavra de Jesus não são a grande sugestão, não. Se você faz parte da família de Deus, a sua missão é obrigatória e desprezá-la é um ato de desobediência. Talvez você não esteja ciente de que Deus o responsabiliza por descrentes que vivem à sua volta. Mas a Bíblia diz: você deve adverti-lo para que possam viver. Se você não falar para advertir os maus a pararem de praticar o mal, eles vão morrer em seus pecados. Mas eu responsabilizarei você pela morte deles. Ezequiel 3:18.
Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer. Então, a sua missão é contar a eles a respeito de Jesus. A missão é um privilégio formidável. Embora seja uma grande responsabilidade, também uma imensa honra ser usado por Deus. Paulo disse: todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. 2 Coríntios 5,18. Sua missão envolve dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Nós somos parceiros do Senhor na reconstrução do seu reino. Paulo nos chama de colaboradores e diz que somos companheiros de trabalho de Deus. 2 Coríntios 6:1. Jesus assegurou a nossa salvação, aceitou-nos sua família, deu-nos o seu Espírito Santo e então nos tornou seus representantes no mundo. Que privilégio! A Bíblia diz: nós somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado, ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Nós estamos falando por Cristo mesmo agora. Tornem-se amigos de Deus e Ele já é amigo de vocês. 2 Coríntios 5:20. Ensinar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Se seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você conhecesse a cura, seria criminoso reter essa informação. Ainda pior é guardar o segredo sobre o caminho para o perdão, o propósito, a paz e a vida eterna. Nós temos a melhor de todas as novidades para o mundo e compartilhá-la é o maior favor que você pode fazer a alguém. O problema é que se converter há muito tempo de terem se esquecido de como é desanimador viver sem Jesus. Como faz tanto tempo que você se converteu, talvez você se esqueça de como era antes a vida sem Ele. Nós devemos nos lembrar de que não importa quanto as pessoas pareçam felizes e bem-sucedidas, sem Cristo, elas estão desesperadamente perdidas e destinadas à separação eterna de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o único que pode salvar o ser humano, Atos 4:12. E todos, absolutamente todos, precisam de Jesus. A sua missão tem alcance eterno. Ela influencia o destino eterno de outras pessoas. Logo, é mais importante que qualquer emprego, realização pessoal ou objetivo que você possa alcançar durante toda a sua vida. As consequências de sua missão vão durar para sempre, mas a do seu emprego não. Nada que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus. E esse é o motivo por que precisamos ser perseverantes no desempenho da nossa missão. Jesus disse: todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas de que fomos incumbidos por aquele que nos enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. João 9:4. O relógio controla a missão da sua vida e está correndo, então não perca nem mais um dia. Inicie agora mesmo a sua missão de trazer outras pessoas a Cristo. Teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas temos apenas o tempo de nossa vida para alcançá-las. Isso não significa que você tenha que deixar seu trabalho, vai se tornar um evangelista, um missionário em tempo integral, não. Deus deseja que você compartilhe as boas novas onde você está. Como estudante, como mãe, como dona de casa, como professora, vendedor, gerente, ou qualquer outra atividade que você faça. Você deve sempre esperar que Deus coloque pessoas em seu caminho para que com elas você possa compartilhar o Evangelho. A sua missão dá sentido à vida. William James diz: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la em favor de alguma coisa que dure mais do que sua própria vida. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o restante irá acabar desaparecendo. É por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos, uma vida empenhada na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento da nossa missão no mundo. Os resultados dessa missão vão durar para sempre. Se falhar em cumprir a missão que Deus lhe atribuiu, você terá desperdiçado a vida que ele lhe deu. E Paulo diz: a minha vida não tem nenhum valor a menos que eu use para realizar a obra que me foi confiada por Jesus Cristo. A obra de contar aos outros as boas novas acerca da maravilhosa bondade e do amor de Deus. Atos 20:24.
Há pessoas que somente você pode alcançar, em virtude de onde você vive e de como Deus o fez. Se ao menos uma pessoa for para o céu pelo seu testemunho, a sua vida terá sido relevante para a eternidade. Então comece a olhar em torno de você, seu campo missionário pessoal, então ore. Deus, quem você quer? Quem você pôs em minha vida para que eu lhe fale a respeito do Senhor? O cronograma de Deus para a consumação da história está vinculado à conclusão de nossa incumbência. Existe hoje um interesse crescente na segunda vinda de Jesus e no fim do mundo. Quando isso vai acontecer? Antes de Jesus ter subido ao céu, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta, e a resposta foi bastante reveladora. Ele respondeu: Não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 7 e 8. Quando os discípulos quiseram conversar sobre a profecia, Jesus rapidamente mudou de conversa para o evangelismo. Ele queria que eles se concentrassem na missão no mundo. Em essência, ele disse: Não compete a vocês saberem desse detalhe da minha volta, e sim da missão que foi concedida a vocês. Concentrem-se nisso. Espetacular sobre o momento exato. O, espe, o, es- o especular sobre o momento exato do retorno de Jesus é inútil, pois Jesus disse: Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Mateus 24, 36. Como Jesus afirmou não saber nem o dia nem a hora, por que você iria fazer cálculos para descobrir? O que sabemos com certeza é: Jesus não vai voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir a palavra tenham ouvido. E Jesus então disse: As boas novas acerca do reino de Deus serão pregadas em todo o mundo e todas as nações. Depois virá o fim. Se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, então concentre-se em cumprir a sua missão, não em desvendar a profecia. É fácil nos distrairmos e desviar a nossa missão, porque Satanás aceita que façamos qualquer coisa menos compartilhar a fé. Ele o deixará fazer todo tipo de boa ação, contando que não leve ninguém com você para o céu. Mas no instante em que começar a levar a sua missão a sério, esteja certo de que o diabo irá colocar todo tipo de distração diante de você. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus. Todo aquele que deixar de desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Quanto lhe custará cumprir a missão? Cumprir a sua missão vai exigir de você que abandone os seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a sua vida. Você não pode apenas acumular com todas as outras coisas que gostaria de fazer. Você deve orar como Jesus. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Submeta-se, privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Pare de fazer orações egoístas como: Deus, abençoa o que eu quero fazer. Em vez disso, ore: Deus, ajuda-me a fazer o que estás abençoando hoje. Entregue ao Senhor uma folha em branco, com o seu nome apenas assinado embaixo, e peça que Ele a preencha. A Bíblia diz: entregue-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos nas mãos de Deus, usados para os seus bons propósitos. Romanos 6,13. Comprometendo-se em realizar a sua missão, não importando o preço a pagar, você vai experimentar a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas experimentaram. Não há quase nada que ele não faça pelo homem ou pela mulher que se compromete em servir ao reino de Deus. Jesus ainda prometeu: Deus fará a todos vocês tudo de que precisam no dia a dia de vocês, para viverem com ele e fazerem do reino de Deus a sua preocupação principal. Mateus 6,33. Mais um para Jesus. O meu pai, ele foi pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas da zona rural. Ele era um simples pregador, mas era alguém com uma missão. A sua atividade favorita era levar grupos voluntários ao exterior, a fim de erguer igrejas para pequenas congregações. Durante a sua vida, ele ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo. Então, em 1999, meu pai morreu de câncer. Na última semana da sua vida, a doença o mantinha em estado
de semiconsciência, quase 24 horas por dia. Quando sonhava, ele falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado da sua cama, eu aprendi muito sobre meu pai, apenas escutando seus sonhos. Ele revivia os projetos de construção um após o outro. Certa noite, em seus últimos momentos, enquanto a minha mulher, a minha sobrinha e eu estávamos ao seu lado, ele ficou subitamente agitado e tentou se levantar da cama. Obviamente, ele estava muito fraco e a minha mulher instruiu que ele voltasse a se deitar. Mas ele insistia em sair da cama e ele acabou por perguntar: Jimmy, o que você está querendo fazer? E ele respondeu: Eu tenho que salvar mais um para Jesus. Eu tenho que salvar mais um para Jesus. Eu tenho que salvar mais um para Jesus. Então ele começou a repetir essa frase sem parar. Na hora que se seguiu, ele provavelmente repetiu a frase mais de 100 vezes. Eu tenho que salvar mais um para Jesus. Quando eu me sentei perto da cama, chorando, eu inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé do meu pai. Naquele momento, meu pai estendeu o braço, pôs a frágil mão dele sobre a minha cabeça e disse, como se estivesse me comissionando: Salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Eu pretendo que esse seja o lema para o restante da minha vida. E também o convido a considerar esse objetivo, o foco da sua vida, porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que mais importa para Ele. E o que mais importa para o Senhor é a redenção das pessoas que Ele criou. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais para Deus. A cruz prova isso. Ora, que você esteja sempre atento a fim de alcançar mais um para Jesus, de maneira que no dia em que estiver diante de Deus você possa dizer: missão cumprida. Tema para reflexão: eu fui feito para uma missão. Versículo para memorizar: portanto, vão e façam discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 a 20. Pergunta para meditar: que temores me impedem de cumprir a missão da qual eu fui incumbido para Deus? O que me impede de contar aos outros as boas novas? Que Deus nos abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais.